Buenas, meus queridos. Foi mal aí ter sumido, mas estava numa correria no trabalho, algo chamado PI Planning. Não sei quem conhece, é um método de planejamento de vários sprints, um pré-planejamento, né, de vários sprints, para simplificar os planos futuros, para correr atrás de impedimento e dependência de outras equipes. Eu até postei, melhor, tenho que postar isso no LinkedIn. Mas hoje vamos voltar e começar o Flutter. Como a gente viu há algum tempo, temos nossa linha de comando Flutter já instalada e a gente tem mais de uma maneira de começar o projeto. Opa, versão nova de Flutter. Eu vou deixar atualizando aqui em background. É desejável vocês atualizarem sempre o Flutter? Não. Deixa eu até ver. O Flutter Checkout has local changes. Não era para ter nenhum local change. Então eu vou fazer o que ele comentou, vou forçar a atualização. Por que não é interessante sempre atualizar o Flutter quando ele avisa? Se está fazendo algum projeto pessoal, cara, faz. Sua máquina pessoal, máquina de laboratório, sem problema. Mas quando você está na empresa, a gente vai ver até aos poucos, quando a gente começar a usar bibliotecas de terceiro, que volta e meia a gente tem alguma atualização no Flutter que faz parar de funcionar alguma dependência. Então, é para ser feito com muito cuidado essa atualização. Por isso que lá no começo eu até recomendei o FVM. Alguma hora a gente vai voltar a tentar instalar aqui, porque teve os problemas com Dart. Eu não sei quem viu outros vídeos. Para criar projetos puramente Dart, que só precisem do Dart SDK, ficar utilizando o FVM, que é o Flutter Version Management, que permite que você reveze versões do Flutter, ele não linka para uma versão do Dart específica também. Então, para você utilizar a linha de comando Dart, o FVM não é muito recomendado até agora, né? Estamos falando aqui de janeiro de 2023. Não sei se quando, e se vocês estiverem vendo esse vídeo no futuro, isso já pode ter alterado. O método mais simples de você criar um projeto é no seu Android Studio. Lembrando que eu não sou um cara tão VS Code. Aqui já está até aparecendo o New Flutter Project. Mas por que ele está aparecendo? Porque aqui em plugins eu já instalei tanto Dart quanto Flutter. Recomendo a vocês colocarem essas extensões, não só pela facilidade de criação de projeto, mas para ele reconhecer quando você estiver dando algum comando específico de Flutter, ele reconhecer a sintaxe, já revisar o seu código, algo que a gente vai ver daqui a pouco. Se vocês utilizam o Code, eu não sei de cabeça, mas eu sei que eu tenho instalado. Estou procurando aqui extensions, vamos procurar Flutter. Tem o Flutter em si, oficial. Reloading, bababá. Tá procurando se ele cria projeto. Não tenho certeza se ele cria projeto. Esse Flutter Helpers. Não, ele ajuda na parte de JSON. Deixa eu limpar aqui e ver os que eu tenho instalado. Tem o Flutter, Flutter e Dart Utilities, que vem com os snippets aqui para quem, quando a gente começar a ver widgets com estado, ele ajuda bastante. Flutter Coverage sempre vale a pena para você ver a cobertura de código. Vocês podem ver até o print aqui embaixo. Acho que é só isso que eu tenho de Flutter. E aí, no meu caso, é Command Shift P, Flutter New Project, que vai aparecer. Eu vou criar aqui pelo Android Studio.
Já tenho... Pô, pior que eu não tenho criado mesmo. New Flutter Project. Ele vai perguntar aonde está instalado o meu Flutter. Talvez vocês tenham que clicar aqui e procurar o diretório raiz onde vocês instalaram, caso vocês tenham descido o SDK. Mas o Android Studio ele sempre tenta procurar. Se vocês não fazem a menor ideia, podem voltar para a linha de comando e dar which flutter e apareceu aqui o caminho do executável, que é aquele que está lá, /users, /palomarinho, /.flutter. Sempre quando vocês encontrarem o Flutter, ignorem o último bin/flutter. Vou aqui para a próxima tela. Nome do projeto, Academia de Porta. Vou mudar o diretório aqui, que está no meu diretório que eu dou aulas. Eu tenho um diretório Git na raiz do meu usuário, que é onde eu tento colocar todos os meus projetos versionados. Eu vou alterar aqui o nome do diretório. Academia_de Academia de Porta. Descrição. App que permite organizar seus exercícios com a Academia de Porta. Que curso! Agora vem um detalhe que eu queria passar, que é mega importante para algo que a gente vai fazer, talvez hoje. Tipos de projeto. A gente tem app, que é um aplicativo em si, a gente vai gerar e colocar na loja. Existem outras 3 opções, plugin, package e módulo, que a gente vai falar lá na frente. Mas eles têm a ver com você ter um código Flutter e utilizar no nativo, ou um código nativo que você vai utilizar em Flutter. A gente vai falar deles mais na frente. Package, na prática, é um pacote Dart que a gente possa reaproveitar em outros projetos Dart ou Flutter. Eu não consigo ver nesse projeto algum uso, mas em próximos projetos a gente vai ter. Skeleton, ele já vai vir com o código preparado, não quero utilizar esse. E FF Plugin é um plugin que fala diretamente com código binário. A gente também não vai começar nesse projeto ter nenhum plugin desse tipo. Vamos manter o application. Opa! Cancelar meu AVG, já cancelei. Organização. Isso aqui é muito importante quando a gente for subir para a loja. Tanto Android quanto iOS. Uma coisa que eu já apanhei muito no projeto pessoal /profissional que eu tô fazendo para o banco, é que eu criei um br.com.santander.blá-blá-blá.ppp. Só que esse domínio, ele não pertence a mim. Então, ele deu problema quando eu subi no Google Play. Existe outra empresa, qual será a empresa, né? Que utiliza esse namespace. Então, eu não consegui subir esse projeto. Eu até vou fazer um KK Happens só com o refactor do nome da organização. Mas o nome do usuário que eu tenho em produção é Tomimoto. Então, eu vou colocar com.tomimoto.academia de porta. Podem perceber que isso aqui é uma URL inversa. Eu poderia ter um site, academiadeporta.tomimoto.com. Isso aqui é o domínio que eu já tenho. E na hora de subir na loja, é importante que você tenha um site. Não precisa ser hospedado em um grande provedor, mas sim, é importante ter a sua própria URL, que a gente vai ver mais na frente. Plataformas que eu quero gerar. Quero Android, quero iOS, não quero Linux, não quero Mac. Vou deixar web, porque eu quero tentar no fim do projeto, ver se eu consigo fazer ele rodar na web, e não quero Windows. Então, more settings, nome do módulo, só formatações. Vou criar finalmente o nosso projeto. Ele vai avisar que não existe, que ele vai criar perfeitamente. Vamos lá.
ele já criou o nosso projeto base, ele já criou várias estruturas que a gente vai comentar daqui a pouco. O meu Android Studio estava indexando e analisando os arquivos. E não estranhem, volta e meia, dependendo da versão do seu Android Studio, ele vai direto para a visão Android. Não trabalhamos nessa visão, vamos trabalhar nessa aqui, Project, beleza? Vamos analisar agora o que ele criou de estrutura. Para quem já viu a parte de Dart, vai ter algumas coisas redundantes. Mas é legal porque vão ter diferenças. Primeiro, ele criou o nosso arquivo README, que é o que vai aparecer no GitHub. Vou mudar aqui a maneira que está o título, Academia de Porta. App que permite organizar, ele colocou nossa descrição. Aqui no Getting Started, eu vou apagar tudo que está aqui e vou voltar para o nosso Trello. Não sei se alguém lembra, mas teve alguma hora que a gente fez uma visão de ordem do que a gente faria no Trello. E até eu lembrar tá difícil, porque isso aqui tem bastante tempo. Eu quero organizar pelo primeiro entregável que eu fiz. Quero treinar em casa com meu app teste. Para executar isso, eu tenho que criar... cadê? Vou ter que criar um lugar para ver os exercícios que existem. Salvar o banco localmente. Depois salvar que eu fiz o exercício. Selecionar os exercícios que eu fiz. E aqui já não está nem a versão teste. Publicar não seria da versão teste. Até vou conferir uma coisa. Consegui planejar. Aí já entra a parte de salvar treinos. Beleza. Então, a gente vai começar por essa parte básica. Eu vou criar aqui release 1. E aí eu vou começar a colocar tudo que a gente quer executar. Ver exercício. Isso é uma prática pessoal, tá? Não significa que todo mundo faz isso, não. Eu gosto de fazer, até para quem for ver o Git, saber o status atual do projeto, se ele está sendo, se ele está em desenvolvimento. Ele não tem ainda nada, não tem uma release fechada. Então vamos lá, salvar a execução de exercício. Maldito português. Bora lá. Selecionar exercícios. Não estava num dia bom de português. Eu tenho mania de escrever muito rápido de vez em quando. E se eu não volto para revisar. Aqui eu vou colocar entre parênteses. Plus publicação do app no iOS e no Android. Beleza, já temos um README, acabei indo editar em vez de apresentar o projeto todo, mas legal. Temos um arquivo que vai estar no nosso GitHub, temos o pubspec.yaml, que é similar ao package.json. Não vou comparar com nada que seja do iOS e Android, porque não bate muito. O Python... Não, tem o requirements.txt do Python, mas acaba não sendo igual. Não, mas tem um arquivinho do Python, que até quem leu o requirements, só que eu não estou lembrando de cabeça. Acho que o ideal é comparar mesmo com o package.json de quem trabalha com JavaScript. Tá lá o nome do projeto, a description que a gente fez. No momento, ele não publica para lugar nenhum. Vem vários comentários que vale a pena ler, mas são relativos à versão do projeto. A primeira versão do projeto não vai ser 1.0.0, eu me incomodo com isso. Vai ser a 0.1. E aí vem
a configuração de SDK do momento. Ele vai utilizar um SDK maior que o 2.18.6 e menor que a 3.0.0. Esse SDK aqui, se eu não me engano, ele está se referindo ao Dart. Eu vou até entrar aqui, Academia de Porta, e vou dar o comando que a gente viu no começo para validar a instalação do Flutter, que é o Flutter Doctor. Vamos ver como está nossa configuração. 330 de Flutter. Ok. A partir daqui, a gente vai ter as dependências do projeto. A gente tem aqui, ele depende do Flutter, porque ele é um projeto Flutter. E aqui, se a gente quiser utilizar em algum momento ícones do iOS, que vem de uma biblioteca chamada Cupertino, de um padrão chamado Cupertino, que é até onde é a sede da Apple, a gente mantém aqui. Ele até está sinalizando, acho que tem atualização já. Esse cara não me implica riscos. Então, eu vou atualizar esse pacote. Dentro do Android Studio, eu posso só passar o mouse aqui, onde tem um símbolo sublinhado, e dar Update Package. Opa, o que ele está reclamando? Version must have 3. Ok. No momento é 0.0.1. Que a gente não fez absolutamente nada. Mas mesmo assim ele atualizou. Vou dar até o PubGet de novo. Perfeito. Para quem não lembra, isso é algo que a gente conversou em Dart, todos os plugins públicos ficam hospedados num site pub.dev. A gente pode até publicar lá. E o Flutter utiliza, para a gente instalar e verificar versões, deixa eu abrir aqui um terminal, Flutter Pub. Se eu quero instalar tudo que já está no meu PubSpec, eu dou um get. Se eu quero adicionar um plugin novo, eu tenho que encontrar o nome do plugin que a gente vai utilizar. Eu vou até procurar um aqui, Secure Storage. Aí tem esse Flutter Secure Storage. Ele roda no Android, iOS e Web, então eu posso utilizá-lo. Se eu quiser adicionar, Add Flutter Secure Storage. Ele vai adicionar nas nossas dependências, aqui em cima, Flutter Secure Storage. Mas tem componentes que a gente pode só querer utilizar durante o desenvolvimento. Eu acho que o Flutter Coverage ele existe como plugin, não existe Flutter Coverage Badge, que não é atualizado há 3 anos. Não, esquece. Flutterando Análises, um plugin da comunidade da Flutterando para validar regras do Flutter e do Dart. Vou instalar ele, depois eu posso até desinstalar como exemplo. Eu só vou utilizá-lo para desenvolvimento. Flutter PubAdd, -dev. E aí vocês vão ver que ele não vai se instalar aqui em Dependencies. Ele se instalou em Dev Dependencies. O que são Dev Dependencies? São packages que a gente só vai utilizar enquanto estiver criando o projeto e eles não vão estar inclusos dentro do pacote final. Então, o que a gente tem por padrão? O teste, para a gente rodar os testes unitários. O lint, que é o validador de regras de padronização de código. Para você, ele valida se você está usando as melhores práticas que o Flutter considera.
No caso, quando eu coloquei esse aqui da Flutterando, desconfio que ele sobrepõe o, o tradicional. E aonde fica o lint tradicional fica dentro desse Analysis Options. Aqui ele ainda está incluindo o pacote Flutter Lints Flutter, ou seja, ele está utilizando o que o Flutter considera padrão. Dando uma olhada na documentação do Flutterando Análise, a gente tem que copiar e substituir o include, que estava do Flutter, por esse Flutterando Análise. E de tabela, a gente pode comentar, que a gente comenta com cerquilha na frente, o Flutter Lint. Menos coisa no nosso projeto. Eu estou deletando muita coisa aqui de comentário, porque quando o projeto vai aumentando, ele fica horrível da gente gerenciar, analisar esse arquivo. Aí temos as configurações do Flutter em si. Ele, por padrão, está utilizando Material Design. Material Design é um padrão de usabilidade e design que não é só de Flutter, ele é um conceito geral para web e mobile. Para quem não conhece, Material Design, vocês podem encontrar... Estou estranhando. Ah, é esse aqui mesmo. É que eu nunca tinha visto com a URL Material direto. Temos aqui, vocês vão ver que tem vários padrões de componente que enquanto a gente estiver desenvolvendo, a gente vai até recorrer ao site de Material Design para padrão. Se tivermos arquivos, e a gente já vai precisar ter arquivos fixos, a gente tem que adicionar aqui com a tag Assets. Espera só um momento, o telefone tocando. Nada importante. A gente vai utilizar isso daqui a pouco. E o resto, ainda tem muitos comentários. Caso a gente queira cadastrar fontes, eu não penso em cadastrar fontes, mas caso a gente quisesse alguma... Deixa eu até dar um undo aqui. Que a gente tenha que colocar o arquivo de fonte próprio aqui dentro, a gente teria que colocar fontes com o nome da família da fonte, apontando para os arquivos de fonte. Isso é algo que algum dia a gente vai chegar a analisar aqui com mais calma. Espero que até agora esteja tranquilo. Sempre quando a gente dá um pubget, ele cria ou atualiza esse arquivo, pubspec.loc, que é onde ele coloca, dado os arquivos, os packages que estão no pubspec, que versão específica foi descida, de onde ele desceu, da onde que ele veio e por aí vai. É um arquivo que, por enquanto, a gente não precisa se preocupar. O Academia de Porta IML também não é um arquivo relevante. Metadata não devemos mexer. Git ignore, ele tem a ver com os arquivos que a gente não quer versionar no nosso repositório. Então, classe log, arquivos Python, arquivos temporários swap, outros diretórios que a gente pode colocar, o ponto .idea, que o próprio Android Studio gera, documentações de API. Aí tem alguns aqui que são padrões que, conforme a gente for trabalhando, vocês vão ver que eles vão aparecer. O pubcache, o pub, o ponto caches. Esse aqui não é obrigatório aparecer, mas ele poderia. Não versionar builds do Android e por aí vai. Ele está versionando o pubspec lock. Vou deixar assim por enquanto. Flutter plugins. Alguns packages, eles não são só pacotes, eles também têm conteúdos de Android e iOS. A gente os chama de plugins. Então, quando a gente tiver algum desse tipo,
ele vai adicionar aqui em Flutter Plugins alguns dados, em Flutter Plugin Dependencies. Isso aqui, na verdade, é um JSON. Onde é que eu faço para ele deixar aqui bonitinho mesmo? Command Shift K? Não. Refactor. Pô, no Android Studio ele não está deixando ficar bonitinho, porque ele não é um arquivo JSON por padrão. Pô, mas tem isso aqui. Depois eu encontro que componente ajuda a formatar, dar um beautify. No Code eu sei o prettier de cara. Mas aqui a gente pode ver que a gente instalou o plugin Secure Storage, aí ele coloca que tem caminhos para Android, caminho para iOS. Quando a gente tem esses plugins que tem características nativas, ele salva aqui nesse arquivo. Temos que mexer nele? Nunca. Diretório web é onde a gente teria que adaptar algumas coisas quando for gerar a versão web, é a última coisa que a gente vai ver. O diretório de teste, onde a gente vai colocar nossos testes unitários e nossos testes de interface. O diretório Android e iOS é onde ele coloca o código realmente que vai ser utilizado para o build Android e build iOS. Não significa que a gente vai ficar trabalhando neles. Tudo que é da arte vai estar aqui no diretório lib. Tanto o diretório Android quanto o iOS, eles consomem esse diretório lib na hora de buildar. E aí são particularidades que a gente também vai ver lá na frente. Mas é importante saber que devemos versionar esses caras. Volta e meia vocês podem ter no começo algum problema, fizeram alguma coisa muito radical, eu manjo de Android, abre esse diretório como um projeto Android e estraga tudo. O que eu sugiro quando vocês fizerem isso, caso vocês não tenham feito muita programação personalizada, dá um rm-rf Android, por exemplo. Só diminuir a caixa, rm-rf Android. Acabei de deletar totalmente o que tinha de Android, mas eu posso, na raiz do projeto, dar um Flutter Create, ponto. E aí ele vai, como eu coloquei no início, que eu quero projeto Android OS Web, ele recriou do zero. Ou seja, se eu tivesse personalizado alguma coisa aqui, ia tudo para as cucuias. Ponto .IDEA é onde ficam algumas configurações de IDE, nesse caso do Android Studio, e Dart Tool, ele tem algumas configurações relacionadas ao Dart em si, aonde está o cache do Dart, algumas configurações. Também é um diretório que normalmente a gente não mexe. O último passo seria a gente olhar realmente o código Dart gerado de exemplo. Como eu estou entrando muito em detalhe em tudo, não vamos ver isso agora. A gente vai ver uma última etapa, que é, estando no Android Studio, nós temos que ter um simulador. Eu já tenho um, vou criar aqui um novo, para quem nunca criou. Vou criar um Pixel 4 com... que versão? Eu não tenho nenhum instalado, impossível. Tô só com tiramisu, não, tem algo estranho aqui. Cadê? ARM Images. Vou instalar o S. Instalar o 31. Como a internet aqui é boa, ele vai instalar razoavelmente rápido. Isso aqui, o ARM Made, é o sistema operacional que eu vou colocar dentro. Eu estou colocando o Android S,
que é a versão Android 31 que ele está descendo. Vamos esperar um pouquinho. Tá até pequena. Eles têm conseguido diminuir bastante o tamanho dessas imagens. Eu lembro quando era um pesadelo, era 1 GB, 2 GB. A internet ainda não era tão boa, não era essas que a gente tem hoje em dia, demorava muito mais. Ele desceu o zip, está dizipando. Pode até ver que ele gerou como IMG, que é um padrãozinho de imagem que você pode até utilizar em outras ferramentas. Selecionei. Ah, ele está sem Google Play, mas tudo bem, eu só estou querendo mostrar o exemplo para vocês. Vou chamar de exemplo Flutter. Exemplo Flutter. Vou fazer algo que eu sempre faço, mesmo que eu vá deletar daqui a pouco. Eu vou manter aqui o RAM em 2 GB. Vou aumentar o RIP para 1 GB. E vou aumentar o storage para 2 GB. Eu vou criar. Enquanto ele cria, o telefone está tocando de novo, estou pausando. Prontinho. Temos aqui o nosso emulador exemplo Flutter. Vou clicar aqui em Play para ele instanciar. Eu não sei por que diabos agora o Android colocou para ele abrir dentro. Eu acho isso horrível. Eu preferia fora, mas eles devem ter algum motivo de usabilidade para terem escolhido isso. Nossa, que aparelho horrível eu escolhi, mas tudo bem. Para que eu subi o emulador? Para vocês verem aqui em cima que agora a gente tem o exemplo Flutter em pé, que é o emulador Android. Com ele selecionado, a gente pode dar play. O primeiro build sempre demora um pouquinho, que ele vai estar fazendo a primeira compilação de Android. Não sei quem conhece o projeto Java. Ele demora na primeira compilação, porque ele está pegando todos os arquivos necessários, depois ele fica leve. Ele reclamou porque a versão atual do Flutter compila para a versão 33 e a gente subiu um emulador na versão 31. Então, o que eu vou fazer? Bom que eu já não queria manter esse emulador. Deletá-lo-ei. Ah, ele ainda está desligando, espera um pouquinho. Existe outra maneira da gente resolver isso aqui? Existe. Mas não vamos entrar ainda agora. Eu tenho aqui, agora que eu me manquei, o meu Pixel 6, ele já está com a versão 33 do Android. Então eu vou subi-lo, para usar o português certo. Ele até já estava aberto, porque eu uso ele volta e meia. E agora eu vou pedir para subir nesse emulador o código que a gente tem. Nossa, mesmo assim ele reclamou. Mas aqui está Pixel 6. Ah, na verdade, aquele módulo que eu instalei, o Flutter Secure Storage, ele ainda não está pronto para ser compilado para o Android 33. Então, como a gente não vai usar isso até o segundo ou terceiro módulo, vou fazer da maneira mais correta, Flutter Pub RM Flutter Secure Storage. Não é RM, é Remove. Nossa, é Remove, que bobeira. Tá aqui, ele sumiu. Vou dar um pubget de novo só para garantir. E agora, vou até ver se ele vai... Ah, eu já deletei o exemplo Flutter.
Mas vamos ver se ele sobe. Enquanto ele está subindo, eu vou aqui abrir o meu simulator de iOS, de iPhone. Abri, ele já estava por padrão um iPhone 14, que eu tinha usado para outras coisas aqui. Vamos voltar aqui para trás, está abrindo o nosso app. Ele coloca no splash screen já o logo do Flutter. Não sei porque a máquina deu uma travadinha. Tá o app template basiquinho, não é um esqueleto, que nem o outro que a gente poderia ter usado. Ele tem uma navbar aqui, demo. Ele tem um corpo de aplicativo que tem. Você já... E aí, se eu sair clicando, ele vai exibindo. Existe uma funcionalidade chamada Hot Reload, que é legal, que a gente altera o código e ele já exibiria aqui. Eu vou simular isso de novo, sem explicar ainda o template, mas vou dar só um find por you have, tá aqui o texto, e vou mudar para fui clicado. Olha, vou salvar, espera um pouquinho, já alterou no emulador. Isso é uma das coisas mais legais que o Flutter tem. E agora que a gente já abriu o nosso iOS, emulador de iOS, vocês podem ver que aqui já apareceu também o emulador de iOS. Vou fazer a mesma coisa. Agora eu quero rodar ele no iOS. Também tem uma primeira demora de build para o iOS. Normalmente o build do iOS é mais lento. A publicação hoje em dia é mais rápida, mas a questão do build ainda continua mais lento do iOS por vários fatores que aí talvez um dia num mini treinamento de iOS a gente entra. Acabou de buildar, agora instalou ali, não sei se vocês viram. Mesma coisa, foi clicado, vou alterar o texto de novo, clicado. Vou alterar de fui para o botão foi clicado, salvei. Já alterou aqui também. Por que que ele não alterou aqui? Porque eu mudei a execução naquela hora para ele focar no iOS. Se eu quiser dar o Hot Reload na mão, tem esse raiozinho aqui, vou clicar nele. Por que que não deu o reload ainda? Estou no Pixel 6, esse é o Pixel 6. Não, ele continua apontando pro iPhone. Coisa escrota. Se eu paro aqui o iPhone, ele reconheceu que eu parei o emulador. Ele nem vai aparecer mais aqui. Vou só dar um espaço e salvar. Deixa eu ver se ele vai voltar para cá. Não, eu tenho que dar um play de novo. Mas também não é algo normal você conseguir ficar com os dois emuladores. Normalmente você reveza um e outro. Ele já atualizou aqui. Por hoje é isso. A gente volta na próxima analisando o código Flutter básico, pessoal. Até mais!